A partir de agora, eu quero falar para você de Jesus como exemplo. Esse vai ser o tema da mensagem nesta noite, Jesus como exemplo. E o texto que iremos utilizar é justamente João 13, a partir do versículo 1. João 13, a partir do versículo 1, nós iremos aqui falar sobre Jesus como exemplo. E eu vou citar apenas o versículo 15 nesta noite, e a partir desse versículo nós vamos tentar compreender por que Jesus é o nosso exemplo maior e o que precisamos aprender nesse período. Veja o que nos diz João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 17, tá? Do 1 ao 17, mas eu vou recitar para você o versículo de número 15. João, capítulo 13, tá bom? Veja o que diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: dei-vos um exemplo, para que como eu vos fiz, também vós o façais. João capítulo 13, versículo 15, tá? Dei-vos um exemplo, para que como eu vos fiz, também vós o façais. Agora vamos tentar entender por que Jesus falou disso. Por que ele falou de um exemplo? Dei-vos um exemplo, dei-vos o meu exemplo. Vamos tentar lembrar, do versículo 1 em diante de João capítulo 13, Jesus ele vai começar a expor aos seus discípulos algo que era necessário. Todo dia se faz isso. Jesus faz uma refeição com eles, eles provavelmente estavam num salão, e eles vão comer. E naquele momento em que Jesus vai comer com seus discípulos, ele começa então a compartilhar com eles coisas importantes. Era um pouquinho antes da festa da Páscoa, diz o texto, e ele sabia que Judas Iscariotes, ele já iria traí-lo. Veja que nesse período, Jesus já tinha pleno conhecimento que ele seria traído. Jesus sabia que estava chegando o seu momento de ser crucificado, de ser morto, né, pelos homens por amor a nós. E mesmo sabendo disso tudo, sabe o que Jesus faz? Ele pega uma toalha, ele pega uma bacia com água, vai na direção dos seus discípulos e começa a dizer que era necessário agora limpar os pés dele. E ele começa então a fazer aquilo. Começa então a levar aquele momento que ninguém estava entendendo nada. Tanto é que Pedro falou: de jeito nenhum vai lavar meus pés. Você pode até pensar, por que será que Pedro falou assim, pastor? Por que será que Pedro, ele não quis que Jesus lavasse os pés? Eu vou te falar o porquê. Porque o ato de lavar os pés era um ato que não ficava para o dono da casa, mas para os seus serviçais, os escravos que trabalhavam na casa das pessoas. Vejam, queridos e queridas, que quando as pessoas vinham das ruas, elas não tinham Nike, tá? Não tinha Adidas, não tinha nada disso não. Sapato Beira-Rio, sei lá, essas coisas aí. Não tinha botina 7 léguas, nada disso não. Eram sandálias comuns, muitas vezes as pessoas andavam descalças, e quando se achegavam com aquelas sandálias, havia muita poeira nos pés. Então, havia uma prática dos escravos à época, dos serviçais das famílias, né, que eram famílias que tinham um pouco mais de poder aquisitivo. Aquele serviçal já sabia, chegou alguém, lava os pés. Então, o escravo ia, se deitava ali, né, se ajoelhava, pegava a bacia e fazia a mesma coisa que Jesus fez. Por isso que Pedro falou, não, de maneira alguma. Mas Jesus falou, se você não permitir que eu lave seus pés, não vai ter parte comigo. E aí então Pedro fala assim, não, então que não seja somente os pés, mas a cabeça também. Ele falou bem claro, ó, mãos e as cabeças, lava tudo.
Meus irmãos, eu fico pensando, será que nós estamos prontos para nos igualarmos com aqueles que são os servos, com aqueles que são desprovidos de riqueza? Nós que somos seguidores de Jesus Cristo, nós que estamos aqui nessa noite ao ouvir essa palavra, nós estamos aptos neste tempo de isolamento a ter humildade nos nossos corações, como Jesus teve? Eu fico pensando que dá tempo de nós nos humilharmos diante de Deus. Talvez você, nesse período de isolamento, você já se lembrou de algumas pessoas que são para vocês importantes, como para mim também. E nós podemos pensar, quem me é mais importante? A quem eu posso abençoar? A quem eu posso dar uma palavra que vai levar esperança, paz? Será que a gente iria se humilhar diante das pessoas? Enquanto eu estava pensando no ato de Jesus, eu fiquei pensando que muitas vezes, irmãos, amigos, nós não nos humilhamos. Pelo contrário, nós somos muito orgulhosos. Nós somos orgulhosos dos títulos que conquistamos. Somos orgulhosos da casa que temos. Temos orgulho da roupa que vestimos. Alguns têm orgulho da beleza que sustenta, que ostenta. Algumas pessoas têm orgulho de sua voz, né? De seus olhos, a cor dos seus olhos. A gente se orgulha por coisas tão pequenas, nós nos orgulhamos. E eu me lembrei da história de um garotinho, né? E o título dessa ilustração é Gigantismo. Conta uma história, uma ilustração, de que um certo garoto, ele chegou para a mãe dele e falou assim: mãe, eu tenho 3 metros. Eu já tenho 3 metros. A mãe olha para aquele garotinho e fala assim: ô meu filho, você já é um homenzinho, né? Mas você não tem 3 metros. E o garotinho insistiu: mamãe, eu tenho 3 metros. Ô meu filho, como é que você sabe que você tem 3 metros? E o garotinho falou: mamãe, eu sou um homenzão. Sou mais homenzinho não, eu medi. Eu sei que eu tenho 3 metros. Aí a mãe chegou, assim: onde você mediu? Aí vem aquele garotinho, eu falei: aqui ó, eu medi com essa régua. A régua tinha 30 centímetros. E como ele era maior do que isso, ele falou: eu tenho 3 metros. Meu Deus, irmãos, quantas vezes nós fazemos assim para com Deus também? Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Quantas vezes nós temos orgulho de algumas coisas que conquistamos e achamos que somos melhores do que os outros? Nesse tempo, irmãos, olha, nós temos tempo sobrando para pensar nas coisas de Deus, como melhorar a nossa vida diante do próximo também. Olha, dá tempo de nós pararmos com os nossos gigantismos. Eu fico pensando aqui, tem diferença nesse período de isolamento social? Tem diferença quem é rico e pobre? Eu te pergunto, tem? Adianta se orgulhar de riquezas? Não. Tem diferença nesse período de isolamento alguém ter títulos conquistados ao longo da vida? Se todos nós estamos preocupados com a questão da nossa própria vida e às vezes nós nos preocupamos até mais com a vida daqueles que nos cercam. Até porque, irmãos, eu fico pensando nesses que são mais idosos. É possível que alguns deles digam assim: bom, a minha vida, pastor Ivan, minha vida não é uma vida muito fácil. Estou preocupado com a minha vida, eu já vivi muito. Mas eu me preocupo, eu não me arrisco porque eu me preocupo com meus netos. Eu me preocupo com os meus filhos. Eu não quero transmitir para eles nenhum tipo de doença. Não é tempo de orgulho, é tempo de humilhar. Se humilhar diante de Deus. Jesus, ele disse, vou repetir o versículo 15.
Dei-vos um exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Jesus não estava falando que toda casa que a gente entrar, a gente tem que se ajoelhar, pegar uma toalha, pegar uma bacia com água e sair limpando, fazer o lava-pés. Que Jesus estava dizendo que a gente deve se humilhar. Nós devemos ser humildes. Então, vamos abençoar as pessoas. Vamos ser humildes e olhar para aquelas pessoas que estão precisando de Deus. Que nós tenhamos a Jesus como exemplo. Essa é a palavra do seu pastor para a sua vida, para a sua família. Deus te abençoe. Amém?